Queimou o meu crossover, o meu processador no meio do evento. E agora? O que eu faço? Fala galera, tudo certo, gente? Aqui é o Dani da Cabeça Musical e hoje eu vou dar uma dica para vocês de possibilidades de como fazer corte de frequência no seu PA caso você não tenha um processador ou um crossover analógico. Mas antes de você pegar essa super dica, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, ativar o sininho e ficar inscrito no nosso canal. Para quem ainda não sabe, a função de um crossover é fazer o corte de frequência por zonas para que você tenha um PA, um sistema de som com maior qualidade. Então, por exemplo, você pega um PA que possui um falante de 15 para tocar os graves, um falante de 6 ou de 8 para tocar os médios e um drive de titânio, um tweeter, para tocar os agudos. Caso você não diga para esses sistemas de transdução, os transdutores, falantes e drives, qual frequência eles devem tocar, além de correr o risco de queimar, como é o caso dos drives se você mandar frequências graves, o seu falante de grave ou do sub de 15 ou 18 polegadas possivelmente vai ficar tentando reproduzir as frequências agudas, vai ficar aquele som feio e quando você ouvir você vai dizer: ah, mas está embolado esse som, o que está acontecendo? Porque não está bem dividido. Então tem um equipamento que é feito para isso, para dividir as frequências, que é um crossover, tá? E também tem processadores, gerenciadores de transdutores, como por exemplo o DCX da Behringer, os DBX, PA2+, e tantos outros no mercado que servem para fazer esse corte, entre outras coisas. E agora eu vou dar umas dicas então para vocês, se você não tem como fazer. Então tem alguns cenários diferentes. Vamos pensar no cenário mais simples. Você tem um crossover analógico e você tem um subativo, e você tem uma caixa ativa de alta, e você tem uma mesa analógica, tá? Que você não tem um equalizador por saída, um equalizador gráfico ou paramétrico por saída. Como você vai resolver isso? Bom, então a primeira dica que eu vou dizer que é a forma que eu mais curto fazer os cortes é a seguinte. Hoje, a maior parte dos subativos que tem no mercado, ele possui no painel traseiro das conexões a entrada do canal e possui também uma saída. Essa saída não é a saída para tocar uma caixa passiva, é uma saída de sinal. Essa saída de sinal, que vai ser um XLR macho, isto é, você vai plugar no XLR fêmea ali, normalmente ela vai ter um botão escrito Full, numa opção, e na outra opção High Pass Filter, isto é, um filtro de passa altas, que deixa passar as frequências altas. Normalmente em torno de 100 Hz, que vai ser super saudável para qualquer caixa alta, tá? Então o que você faz? Você vai pegar o LR da mesa, vai jogar no sub e do sub você vai tirar para sua alta ativa usando esse filtro High Pass. Funciona muito bem, normalmente a qualidade fica bem legal. Dani, mas se eu fizer isso, eu não vou ter lá o controle do sub individual no auxiliar, concorda comigo? Exatamente, você não vai ter o controle de grave. E aí você precisa estar com o seu PA bem equalizado, bem alinhado. Tá? Eu particularmente não uso o sub no auxiliar, eu gosto de usar o sub no LR, me sinto super confortável com isso e faço a equalização por canal. Você vai ter um corte excelente feito direto no sub sem precisar de um crossover. A outra possibilidade, outro cenário, é se você tem uma mesa digital e aí você pode usar sim o sub no auxiliar e fazer os cortes de frequência no auxiliar. Tem um porém, quando você faz um corte no auxiliar, a maior parte das consoles hoje tem o seu equalizador aí numa variação de 12, 15 no máximo dBs por oitavas. Então, e às vezes você não tem um corte tão agressivo, a não ser no low cut que você tem lá até 36, 48 dB por oitava. Então o que você consegue fazer? Fazer um corte no equalizador paramétrico, dizendo que as frequências agudas não vão ir para o auxiliar do sub, e lá no LR você faz o inverso, você usa um low cut, um corte de frequências baixas, dizendo que os graves não vão ir para as caixas altas. Fazendo isso, você tem um controle individual e você tem os cortes. Como os equalizadores não têm, às vezes, um corte mais agressivo, às vezes você só tem 12 dB por oitava, não vai ser tão corte assim, vai ser mais atenuação. Você talvez não consiga cortar tantas frequências e o som ainda soe um pouco embolado. Mas é uma boa alternativa, ok? Agora eu vou para a terceira e última dica. Dani, eu tenho um problema maior. Eu estava usando um processador e eu tenho delay aqui no meu prédio, na minha igreja, no meu pub.
e eu preciso processar delay, tá? Além do corte. Como que eu faço isso? Por exemplo, se eu tenho só o sub ativo e não tenho mais um crossover, o meu processador queimou no meio do evento. Normalmente, num cenário desse, você vai ter uma segunda opção, que é ter uma mesa digital, por exemplo, uma X32, uma X18 ou uma UI24R ou qualquer outra console digital do mercado, e a maior parte delas dá a possibilidade de você fazer delay em uma saída. Então a dica que eu dou para você é a seguinte: você está lá no seu evento, na sua igreja com a sua X32, queimou o processador. Você vai fazer os cortes na saída e no delay, por exemplo, no Matrix que você usa para o delay, você vai processar o delay na saída da X32, na mesma quantidade de metros que estava processado lá no seu DBX ou no seu DCX da Behringer ou qualquer outro processador que você use. Então você tem cortes e delays sem usar um processador. Dani, substitui, tu gosta de usar assim? Eu sempre prefiro usar o equipamento que foi projetado para a função. Por exemplo, hoje nós temos celulares de altíssima performance de imagem. Você pega um bom iPhone, ele grava em 4K, você tendo a iluminação ideal, fica perfeito. Mas nós preferimos gravar os nossos vídeos do canal com uma câmera profissional de vídeo. E todos os canais profissionais ou as televisões não usam o celular. Por quê? Porque o equipamento que foi projetado para isso sempre vai ter uma performance melhor, além de todos os outros recursos que vai oferecer lá num bom processador, como um bom limiter na saída, um bom compressor e outros recursos mais dependendo do processador, ok? Então não substitui, é um caso de emergência, um início de projeto, você precisa botar um sub na sala, mas ainda não tem condições financeiras de investir no sub e no processador, faz esse recurso de usar o corte no sub ou fazer o delay na saída da mesa digital. Curtiram a dica de hoje? Espero que sim. Se vocês têm mais dúvidas sobre áudio, pode perguntar aqui nos nossos campos de comentários. Não esquece de dar uma olhada nos nossos produtos no www.cabeçamusical.com.br e até a próxima. Olha só, não se esquece de cantar parabéns esse ano. Cabeça Musical está fazendo 10 anos, tem muita novidade chegando, acompanhe nas nossas redes sociais.